Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer rocambole, uma sobremesa que é muito simples de fazer, tem uma técnica que precisa ser aplicada de maneira correta aí pra gente conseguir fazer essa massa direitinho, mas não é nada difícil. Então, bora pra receita que hoje tá muito gostoso. O rocambole hoje aqui está sendo para mim, na verdade, uma desculpa para a gente poder aplicar uma técnica de uma massa de bolo muito conhecida, muito tradicional. E aí a gente vai aproveitar, já que a gente vai fazer essa massa, a gente vai assar ela de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal e a gente vai fazer um rocambole. O rocambole nada mais é do que uma massa de pão de ló ou uma massa de genoise assada em folhas finas, geralmente uma folha com no máximo 1 centímetro de espessura. E aí, em cima dessa folha de bolo, depois de assado, é passada uma camada de algum creme, algum recheio, e aí vai da criatividade de cada um fazer isso. E então, a gente enrola essa folha com o recheio no meio, e depois, na hora que a gente fatia, a gente tem aquelas fatias em espiral com a massa e o recheio. O pão de ló e a genoise são duas massas muito parecidas. Eles têm uma diferença entre eles, mas basicamente é uma massa que tem muito ovo, uma quantidade de açúcar relevante, às vezes vai um pouco ou não vai nenhuma gordura, e é uma massa muito simples, ela geralmente não tem grandes aditivos de sabor, é uma massa meio neutra, super fofinha, super levinha, porém um pouco mais ressecada do que outras massas mais amanteigadas. E ela é utilizada, por exemplo, para fazer o rocambole, entre outras preparações na confeitaria que a gente pode utilizar a genoise ou o pão de ló para fazer. Então, para esta massa que vamos fazer aqui hoje, a gente vai precisar de apenas 4 ingredientes. Eu diria que são os 4 ingredientes principais da confeitaria. Com esses 4 ingredientes a gente consegue fazer diversas preparações completamente diferentes uma da outra. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre cada um deles e vai explicar qual é a função deles na receita. O primeiro ingrediente que eu vou falar aqui hoje são os ovos. Por que eu vou falar primeiro dos ovos? Porque esse ingrediente é o que vem em maior quantidade nessa receita, que é justamente para trazer muita aeração, muito volume, deixar a massa bem leve, bem fofa, e é essa a função dos ovos nessa receita, é claro, além de trazer muita umidade, porque o ovo tem muita água, e de ser um ingrediente que é um emulsificante natural e ajuda na mistura da nossa massa ficar mais homogênea, mais estável também. O próximo ingrediente é o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele obviamente vai vir para adoçar a receita e também, neste caso, como já falei em outros vídeos aqui, ele vai ajudar na estabilização da aeração dos ovos. Quando você bate ovos em abundância para fazer algum tipo de aeração, se você bater os ovos sozinhos, eles vão ser mais instáveis do que se você bater os ovos com um açúcar refinado, por exemplo, que vai trazer uma estabilidade e vai dar uma força maior para aquela aeração não desmontar. Então o açúcar vai vir adoçar a nossa massa e vai vir também dar mais estabilidade. O próximo ingrediente, obviamente, é uma massa de bolo, não poderia faltar, a farinha de trigo. A farinha de trigo, como sempre, ela vai trazer estrutura e elasticidade para nossa massa, aquele bom e velho conceito do glúten, desenvolvimento do glúten, traz estrutura, se desenvolve demais pode ser perigoso dependendo da receita. Tudo isso eu já falei aqui 1 milhão de vezes, mas a gente vai continuar falando. Então, a farinha de trigo traz estrutura e elasticidade para a massa do bolo e ela que dá essa consistência e essa firmeza. Se você assasse só os ovos com açúcar no forno, provavelmente você ia obter nada mais do que um omelete doce gigantesco ao invés de uma massa de bolo. Então a farinha traz, além da estrutura e da elasticidade, a consistência e a firmeza que uma massa de bolo tem. Yay! Calor! Está quente! Está quente, mas a gente finge que não está, não é verdade? É muito verdade. Porque essas luzes estão na minha cara, o verão está chegando e eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Calor, calor. Se eu ligar um ventilador, vai ficar um barulho. E a gente não quer um barulho aqui, a gente quer um silêncio. Tudo bem.
O último ingrediente da nossa massa é a manteiga. A manteiga, nesse caso, ela vem para trazer untuosidade e uma sensação maior de umidade na massa. Por quê? Porque essa é uma massa que só vai farinha, açúcar e ovos. E essa mistura, depois de assada, perde umidade para o ar com muita facilidade. É possível fazer um pão de ló, uma genoise, sem a manteiga. É 100% possível, inclusive se você pegar essa receita que eu estou passando para vocês e fizer exatamente o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, mas sem adicionar manteiga, vai sair do mesmo jeito. Então, por que eu estou adicionando a manteiga? Para a gente ter um tempo maior de durabilidade do rocambole antes dele começar a ressecar demais. Porque como essa é uma massa, como eu já disse, que não vão muitos ingredientes, ela resseca muito rápido e a manteiga vai ajudar a gente a preservar um pouco dessa umidade, dessa sensação de untuosidade também. Mas não é necessário. Agora que você já sabe todos os ingredientes que vão nesta receita, a gente vai para o modo de preparo, que é um modo de preparo muito simples, porém, neste caso de um rocambole, a gente tem que tomar cuidado em alguns momentos aí do passo a passo, porque se a gente ignorar algumas dicas, algumas coisas, a gente pode acabar errando a receita e sem saber o que está acontecendo e por que a gente errou. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar todos os ovos, de preferência em temperatura ambiente, e vai levar na batedeira com o açúcar refinado, todo o açúcar refinado da receita e todos os ovos. Por que eu pedi os ovos de preferência em temperatura ambiente? Porque os ovos batem melhor, eles formam a aeração, eles sobem melhor quando eles estão em temperatura ambiente do que quando eles estão em temperatura de geladeira. Então, se você costuma guardar os ovos na geladeira, acredito que a maioria das pessoas costuma fazer isso para durar mais os ovos, você tira os ovos um pouco antes, se você for fazer essa receita, já tira umas horas antes para o ovo ficar em temperatura ambiente, porque ele vai bater mais rápido e melhor. Leva a mistura na batedeira, vamos bater em velocidade média, igual eu falei na minissérie Bolo do Começo ao Fim, que a gente fez uma massa que não era uma massa nem um pouco parecida com essa, mas a gente usou exatamente essa mesma técnica, que a gente chama de método espumoso. A gente começou com o método espumoso e depois a gente mudou o caminho. Nesse caso vai ser o método espumoso fielzão. A gente vai bater açúcar, ovos, bastante. Então a gente vai começar a bater na velocidade média e vai deixar isso aí muito tempo. Você vai ver como vai crescer pra caramba. Inclusive uma dica aqui agora, essa receita que eu estou passando, se você tiver uma batedeira com um bowl pequeno, não vai conseguir bater de uma vez só. É melhor você dividir em duas partes ou fazer só metade. Essa receita que eu estou passando aqui dá pra gente fazer 2 folhas de rocambole de 30 centímetros por 40 centímetros. É um retângulo de 30 por 40, dá 2 unidades. Se você fizer metade, vai dar só uma folha desse tamanho. E aí você pode fazer folhas maiores, folhas menores, isso aí vai de cada um. Então, se você tem um bowl de batedeira um pouco menor do que esse que eu estou usando aqui, é melhor fazer ou dividir em 2 partes, ou fazer só metade da receita. Então, depois que esse ovo com açúcar bateu bastante, se estabilizou, cresceu, vai ficar mais ou menos nesse ponto que você está vendo no vídeo, ele fica uma espumona firme e ao mesmo tempo, a hora que você levanta assim ele com a espátula ou com o globo da batedeira, ele escorre ainda, mas não tão líquido. Se você estiver fazendo essa receita e parar e ver que está muito líquido ainda, pode deixar batendo mais. Esse é o momento que você coloca lá na batedeira e esquece ele lá, vai fazer outra coisa, porque se você tirar antes, depois de pronto, o seu rocambole vai ser mais soladinho, mais durinho, não vai ser tão fofinho, e você corre o risco também de na hora que você assar ele ficar meio biscoitinho ao invés de ficar fofinho. Assim que os ovos estiverem bem batidinhos, a gente vai tirar essa mistura da batedeira e hoje eu vou mostrar como misturar a gordura de outra forma. Quem acompanhou a minissérie Fazendo o Bolo Decorado do Começo ao Fim, que acabou de acabar aqui no canal, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, são 6 vídeos onde eu mostro como fazer um bolo do começo ao fim, eu faço passo a passo, enfim. Naquela minissérie, eu bati a gordura enquanto os ovos ainda estavam batendo na batedeira logo no finalzinho do processo. Hoje eu vou misturar eles à mão. Por que eu vou fazer isso? Para mostrar que existem diversas formas de você fazer o mesmo processo. Qual que eu prefiro? Eu prefiro fazer igual eu fiz na minissérie. A hora que eu estou terminando de bater os ovos na batedeira, eu jogo toda a gordura derretida, porém fria,
Bato rapidinho só para misturar, já desligo e aí depois eu parto para a próxima etapa. Hoje eu vou tirar os ovos da batedeira e vou misturar a gordura à mão, bem devagarzinho. Outro método eu considero mais eficaz, mas é possível fazer dessa forma também, é por isso que eu vou fazer desta forma hoje. Então, tirou da batedeira, você vai estar com a manteiga já derretida e em temperatura ambiente. Por quê? Temperatura alta numa aeração abaixa a aeração. E se a gente colocar essa manteiga em temperatura mais elevada do que está o ambiente, ela vai abaixar essa mistura mais do que deveria. Porque a gordura por si só, numa aeração como essa de ovos e açúcar, já tende a abaixar um pouco a aeração, a mistura. Então, se você colocar essa mistura, além de colocar gordura, você colocar ela quente, você vai abaixar mais ainda essa aeração e você vai obter uma massa mais solada e vai ter menos quantidade também. Tanto que aqui o volume dos ovos vai dizer o quanta massa você vai ter também, porque se você perder um pouco da aeração, você vai ter menos volume de massa, você vai conseguir fazer menos folhas ou um bolo menor. Então, você joga a manteiga derretida e fria, mistura aos poucos com uma espátula de baixo para cima, até você ver que está bem misturadinha a manteiga. Não pode misturar rápido, essa mistura você não pode misturar assim, tá? Você tem que misturar de baixo para cima, de baixo para cima. Busca o que tem lá embaixo no bowl, joga para cima. E devagar, quanto mais devagar você fizer essa etapa, em termos de movimento do braço, melhor. Não é que você vai ficar meia hora fazendo isso. Você vai ficar pouco tempo fazendo, mas você vai fazer devagarzinho, porque se você fizer muito rápido, isso também vai tender a diminuir essa mistura. E aí, quando você estiver com a manteiga toda misturada, ou quase toda misturada, você vai pegar a farinha de trigo e vai peneirar ela em duas vezes pelo menos. Já dá uma peneirada, começa a misturar, dá outra peneirada. Por que peneirando? Porque se você peneirar fora e jogar tudo isso em cima, o peso dessa farinha vai fazer a aeração abaixar também. Então essa é uma massa que ela é meio chatinha, ela não é difícil, mas ela tem esses porenzinhos assim. Se você não soubesse dessas coisas, jogasse a manteiga quente, depois jogasse toda a farinha de uma vez sem peneirar, você ia perder um monte de massa, você ia perder toda a aeração e a sua massa ia ficar muito solada, ia ficar bem borrachentazinha. Então a farinha também tem que tomar muito cuidado na hora de colocar. Você começa a peneirar, dá uma misturadinha com a espátula ou com o fouet de baixo para cima, dá mais uma peneirada, mistura até tudo aquilo ficar homogêneo e aí a massa está pronta. Essa é uma massa que você pode aromatizar com baunilha, você pode colocar um pouco de farinha de amêndoas ou de qualquer outra noz ou castanha do Pará, avelã, pistache. E aí, feito isso, você pode colocar esta massa. Essa massa não é uma massa que pode ficar esperando muito para assar. Quando você faz, você já tem que pegar, colocar na forma que você vai assar e já levar para o forno. Se deixar ela parada há muito tempo, a hora que você for mexendo ela de novo, a aeração vai cada vez se perder, a massa vai diminuir cada vez mais e aí não vai ficar legal. Então, o que você vai fazer? Neste caso, vou assar em duas formas diferentes. Eu vou assar numa forma retangular, de bolo, normal, que é para mostrar que você também pode fazer em casa. Então, no fundo, eu vou untar com manteiga e vou colocar uma folha de papel manteiga. E o papel manteiga eu também vou passar manteiga e vou untar com farinha. Por que eu estou fazendo isso, essa neurose toda? Para não correr o risco de grudar. Porque se esse bolo grudar, você não vai conseguir tirar nem a pau e você vai perder. Você não vai conseguir fazer rocambole nenhum. Então, se você for trabalhar com papel manteiga, ou até mesmo sem nada na forma, é possível. Você pode só untar a forma com manteiga, enfarinhar embaixo também, passar uma peneirada, aquela polvilhada de farinha igual quando você vai fazer bolo, e aí sim você dispõe a massa ali em cima fina, não é para colocar uma quantidade muito grossa de massa, senão vai virar um bolo, não vai virar um rocambole. E aí eu vou fazer agora também numa forma baixinha com uma folha de silicone. Esse seria o mundo ideal, mas eu estou fazendo dois tipos diferentes aqui para mostrar como é extremamente possível fazer com forma que a gente tem em casa retangular de bolo e fazer com papel manteiga ou até mesmo sem papel manteiga. Lembrando também que aqui a folha de silicone eu também dei uma leve untada, tudo para me prevenir o máximo de não ter perigo de grudar. Porque se essa massa gruda, não é que nem quando você assa um bolo altão e aí se grudou embaixo e dá uma disfarçada. A folha é fina, se você se grudar vai furar, se furar você não vai conseguir fazer nada. Então, unta bem direitinho essas formas
dispõe a camada de massa, espalha bem de leve também nessa hora, na hora de espalhar e na hora de colocar a massa nas assadeiras. É bom fazer isso com calma também, quanto mais essa massa for mexida, mais ela perde aeração, então sempre tomar cuidado com isso. E aí a gente vai levar para assar, forno médio, mais ou menos 180 graus, e aí tempo sempre varia, mas nesse caso a gente tem que ficar muito atento, porque isso assa muito mais rápido do que um bolo, então vai demorar aí no máximo uns 20 minutos, pode variar. Então se o seu forno é um pouco mais potente, cuidado, fica mais atento aí. Se seu forno é mais fraquinho, você já deve ter uma noção disso, você vai olhando e fala, deu 20 minutos, mas aqui no meio ainda está meio molezinho. Sempre sentindo com o dedo e não queira aumentar a temperatura para acelerar o processo, porque como isso é uma folha bem fininha de bolo, sabe o que vai acontecer se o seu forno estiver muito quente? As laterais vão começar a ficar duras igual biscoito, enquanto o meio vai estar cru. E aí a hora que o meio chegar no ponto certo de cocção e tiver que nem um bolinho, a volta já vai estar toda durinha. E a hora que você for enrolar, vai, em vez do rocambole enrolar, ele vai quebrar, porque ele vai perder aquela elasticidade, aquela umidade da massa, e você não vai conseguir enrolar o rocambole direito. Claro que sempre pode acontecer dos cantinhos ficarem mais durinhos, mas isso a gente pode cortar na hora que a gente for enrolar. Não tem problema. O problema é se você ficar com uma borda muito grossa de massa já ressecada e aí você realmente não vai conseguir enrolar, ou se você conseguir enrolar, você vai ter um rocambole muito menor do que ele poderia ter sido se a massa tivesse sido assada corretamente. Então, forno médio de verdade, se você sentir que as laterais já estão assando, você pode diminuir até a temperatura do forno para isso dar uma retardada. E aí, quando tiver tudo assado bonitinho, a gente já tira do forno e em seguida, logo em seguida, não vamos ficar esperando muito esfriar, porque para não ter o perigo, principalmente se você estiver fazendo uma forma de bolo sem folha de silicone, para não ter o perigo dessa massa grudar embaixo. Enquanto ela ainda está quente, a gordura que você untou a forma também está quente e está fluida, está líquida. Depois que aquilo esfriar, a gordura que você untou também vai esfriar e também vai dar uma leve enrijecida. Isso não significa que vai grudar, mas é mais fácil tirar agora do que você esperar. Então, tiramos do forno, a gente vai com cuidado colocar alguma tábua em cima, um prato, alguma coisa que a gente consiga virar aquilo ali, e vai tirar, se tiver papel manteiga, tira o papel manteiga, tira a folha de silicone, e aí se a gente conseguir desvirar isso, melhor. Uma coisa muito importante, todo pão de ló, toda genoise, forma uma películazinha em cima quando a gente assa, e ela é mais grudentazinha do que o fundo. Então quando a gente for virar isso em algum lugar, é interessante que esse lugar que a gente for virar esteja untado, de preferência com açúcar de confeiteiro, porque se a gente untar com farinha de trigo crua, e agora o bolo já está pronto, a gente vai ter que, a hora que a gente for passar o recheio e enrolar, vai ter farinha de trigo crua no meio do recheio, no meio do bolo. Então se a gente conseguir untar com açúcar de confeiteiro a parte de cima do bolo, na hora que a gente desvirar, a gente corre menos risco dessa parte do fundo grudar em algum lugar também. E aí o interessante é a gente desvirar, tirar da forma, desvirar em algum lugar, e aí depois desvira aquela folha de novo e deixa o lado que estava para cima no forno, deixa ele para cima também. E aí é ali que a gente vai passar o recheio que a gente quer para depois enrolar. E aí é nesse momento que você verifica se as bordas estão se elas estiverem um pouco durinhas, a gente vai cortar com uma faca de serra os cantos do retângulo para depois a gente rechear e enrolar. Aqui neste caso eu fiz 2 folhas, porque essa receita dá 2 folhas de massa, e eu vou usar 2 recheios diferentes. Fala, mas você não vai ensinar nenhum recheio aqui hoje? Não vou ensinar nenhum recheio aqui hoje, porque o foco deste vídeo de hoje é a massa genoise, massa do pão de ló, assada de uma forma diferente do que se fosse um bolo. Então a gente aprendeu uma técnica diferente, o recheio vai da criatividade de cada um. Aqui no canal eu já ensinei creme de confeiteiro, brigadeiro, geleia, um monte de tipos de recheio que a gente poderia usar aqui para rechear este rocambole. E você mesmo pode ter uma receita de algum recheio maravilhoso que todo mundo gosta, você pode rechear o seu rocambole com esse creme que você sabe fazer também. Hoje eu vou usar doce de leite e vou usar uma geleia de maracujá. E aí, para rechear este rocambole, não tem segredo nenhum. A gente vai colocar o creme que a gente quer em cima da folha e vai espalhar pela folha inteira.
Só é preciso a gente pensar em qual lado a gente vai terminar de enrolar na hora que a gente for enrolar o rocambole para a gente não pôr tanto recheio ali naquele pedaço. Porque como o rocambole vai enrolando, a parte que está enrolando vai empurrando o recheio que está no fim. Então você imagina a folha retangular, o lado mais comprido é o lado onde você vai enrolar. E aí você determina onde você vai começar a enrolar e onde vai ser o término. E aí onde for terminar, você deixa um pouco menos quantidade de recheio do que no resto da folha toda. Porque se você deixar muito recheio naquele finalzinho, na hora que você terminar de enrolar, aquele recheio todo vai pular para fora. E aí a gente vai enrolar sempre no sentido comprido, porque se você enrolar no lado mais curto do retângulo, vai ficar um rocambole muito gordão assim e mais curtinho. Se você enrolar pelo lado mais comprido, você vai ter um rocambole com um corpo mais médio e vai ser mais compridão, a gente vai conseguir tirar mais fatias de rocambole. Então, espalhou o recheio, a gente enrola o rocambole e aí, gente, acabou. Você pode decorar em cima o rocambole da maneira que você quiser. Dá para cobrir com chocolate temperado e aí ele fica uma casquinha de chocolate. Dá para cobrir com alguma calda, dá para cobrir com fondant, dá para polvilhar açúcar de confeiteiro, cacau em pó. Dependendo do que o seu rocambole for, em termos de sabor, você pode decorar e cobrir o rocambole da forma que você quiser, ou até mesmo você pode não cobrir com nada. Você pode decorar com chocolate riscadinho. Então, essa etapa é totalmente opcional e vai da criatividade e do conceito de sobremesa de cada um, mas a técnica e a receita para massa para se fazer um rocambole é essa que a gente ensinou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma técnica muito simples, muitas pessoas têm problemas com essas massas mais espumosas, onde a gente tem que bater ovo e depois misturar farinha e gordura. Por isso que eu gosto de falar sobre essas coisas, que eu sei que algumas pessoas sempre têm dúvida, falam, eu sei como é feito, mas eu não consigo fazer, e aí de repente a gente falando sobre isso, mostrando quais são os pontos principais, a gente consegue ajustar e descobrir onde estão os erros. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo, que é na semana que vem. Não se esquece de se inscrever nesse canal, me segue no Instagram e no Facebook, que lá eu posto também muito conteúdo interessante, às vezes eu posto coisa que não tá aqui. Então, um beijo e até semana que vem.